Olá pessoal, hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a organização dos dados de pesquisas. Tá? Essa é uma aula que ela meio que se mistura com várias outras aulas que eu ministro, especialmente quando diz respeito à coleta de animais, né? Mas considerando que esse é um curso da área de biodiversidade, que muitos de vocês vão ter que fazer coletas de organismos, vão ter que fazer atividades de campo, então acaba que eu vou falar sobre a organização de informações, organizações de dados, desde a atividade em campo até a atividade, né, depois no laboratório, no computador de vocês, da forma como for, né, da forma como vocês usarem. Então, quando eu falo em organização de dados, né, talvez a primeira coisa que vocês estejam se perguntando é que dados? Talvez aqueles que gostem, por exemplo, de RPG estejam pensando em dados assim, então vou guardar todos os meus dadinhos dentro de uma caixinha. Não estamos falando disso. A gente está falando de qualquer informação proveniente de um projeto de pesquisa. Então, se eu faço o meu projeto em um inventário dos moluscos lá de uma praia em Luiz Correia, todos os dados da coleta daqueles moluscos são os dados das minhas pesquisas. Se eu faço um trabalho testando, por exemplo, o efeito de um determinado extrato de uma determinada planta sobre uma praga qualquer, né, toda a informação inerente a esse projeto são os dados daquele projeto. Então, talvez o nome mais correto seja de metadados, que são aquelas informações associadas, né, ao desenvolvimento daquele projeto. E se você não toma informações, né, não anota isso de maneira adequada, certamente você vai ter problemas mais à frente. É claro que como fazer isso, né, vai depender de cada um. Então, qual a melhor forma para organizar dados? Não tem uma resposta simples. Tá? É a mesma coisa sobre qual a melhor forma de analisar dados, né? Qual é a melhor forma de rodar uma análise estatística. A melhor forma vai ser aquela forma que você domina. Então, no final dessa aula, eu vou mostrar apenas a título de exemplo a minha planilha de dados do meu doutorado, né, que é uma planilha enorme e muito complexa, que funciona para mim. Ela não necessariamente funcionaria para outra pessoa fazendo um trabalho igual, porque cada um tem a sua forma de organizar seus dados. Então, qual a melhor forma de organizar os dados? A forma que você entenda, né, a forma que você consiga organizar suas informações da melhor forma para você. Então, como organizar dados? Existem múltiplas formas, né? Existem softwares específicos para isso. Eu posso organizar meus dados todos num monte de papelzinho colado pela minha casa. Eu posso organizar meus dados em cadernos, né? Eu vou mostrar depois o que é esse caderno aqui. Né? E posso organizar em planilhas e dali, né, utilizar essas informações e retirar essas informações de qualquer uma dessas formas. Então, de novo, cada um organiza da forma que prefere. Como salvar dados vai ser uma outra parte que eu vou falar nessa aula, né, especialmente sobre backups. Tá? Eu vou falar sobre isso mais à frente, mas tenham sempre em mente que se você tem todas as suas informações num único lugar, você não tem elas em lugar nenhum. Porque se você perder aquele lugar, você perdeu todas as suas informações. Então, se eu tenho tudo anotado em um único caderno, né, você não tem cópia de nada. Então, se está tudo no computador, você tem várias cópias dentro do seu computador e nenhuma fora, você tem uma única cópia. Não adianta você ter 1000 cópias daquele arquivo no seu computador e não ter nenhuma fora dele. Você continua tendo uma única cópia. Se roubarem o seu computador pegar fogo, você perdeu toda a sua informação. Tá? Então, sobre isso eu vou comentar um pouco mais à frente também. Primeiro, né, pensando que todos somos da área de biodiversidade, envolvemos coleta de material biológico de alguma forma, pensem sempre em seguir boas práticas. Como, por exemplo, extrair o máximo de informações de toda a pesquisa. Então, se eu vou para algum lugar, vou fazer uma coleta de plantas, uma coleta de animais, eu tenho que pensar que todas as informações referentes àquelas plantas, aqueles animais, elas têm que ser salvas, né, e eu tenho que aproveitar o máximo daquilo ali, porque é um evento que ele pode não voltar a acontecer, pode ser que eu não tenha outra oportunidade de voltar àquele lugar ou encontrar aquele organismo, né? Então eu tenho que salvar o máximo de informações que seja possível. Produzir boas imagens, né? Mesmo que sejam imagens de celular, você está num evento em campo, encontrou um comportamento, algo que lhe parece inesperado, registre essas informações, isso pode ser importante mais à frente, não necessariamente para a sua pesquisa, mas para que essa informação vá acompanhando, né, o material testemunho da sua pesquisa, né, numa coleção biológica futuramente.
Então, gravar sons e vídeos, né, quando possível e necessário. Então, se eu estou realizando uma atividade de coleta de material biológico em campo, e depois eu vou precisar apresentar isso, né, numa qualificação, na defesa da dissertação ou numa palestra qualquer, né, então é bom que você tenha imagens para que você explique, né, o que você está fazendo de uma maneira didática, por exemplo, mostrando exatamente o que você faz. Então, isso ajuda também, né, nas ações de divulgação científica, nas ações, né, de atividades acadêmicas do dia a dia. Armazenar amostras de tecidos ou vouchers, né, do seu material biológico, né? Vouchers é o material testemunho. Então, se eu faço um experimento sobre, por exemplo, o comportamento de pepinos do mar, e depois eu não vou, né, soltar todos os pepinos do mar, um ou outro, é ideal que seja depositado na coleção, porque eles são material testemunho daquela pesquisa. Assim como o seu uso, por exemplo, formol para fixar anfíbios e répteis, o ideal é que antes de utilizar esse produto, já que é um produto que degrada o DNA, que eu retire uma amostra de tecido e assim eu maximizo as possibilidades de uso daquele indivíduo no futuro. Então, esse tecido vai ficar armazenado de uma maneira diferente do restante do organismo. Então, assim, eu garanto que aquele organismo, né, que vai ser depositado na coleção, ele vai ter seu uso maximizado futuramente. Anotar todos os dados de forma clara e objetiva. Tá? E por claro e objetivo, quer dizer que ninguém deve depender de você para entender o que são os dados da procedência daquele organismo. Tá? Então, esqueçam códigos, né, que não façam sentido e esqueçam que, né, por melhor que seja a memória de vocês, esqueçam que vocês podem confiar na memória. Não confiem. Tá? Porque muitas vezes a gente acha que não vou esquecer, foi a primeira vez que eu vi uma onça, eu nunca vou esquecer disso, não preciso anotar quando e como eu vi aquela onça. Depois você pergunta algo muito próximo sobre aquele evento e você não vai lembrar. Basta vocês lembrarem um pouco da apresentação do professor Adalberto na semana de introdução, na aula inaugural da pós, né, na verdade, em que ele mostrava figurinhas aleatórias ao longo da sua apresentação. E vários de nós, né, não prestamos atenção naquelas figurinhas, que a gente estava focado em outra coisa. Então, por mais que aquele dia, né, a primeira vez que você viu uma onça na vida, seja um dia marcante, outras coisas podem passar despercebidas e facilmente ser esquecidas. Então, é importante que a gente anote tudo que diz respeito à pesquisa, para que não dependa, né, da memória. E, por exemplo, né, existem múltiplas formas de como anotar isso. Né? Isso aqui é uma etiqueta, né, que ela é usada lá na coleção de aracnídeos da Federal de Minas Gerais e que todo organismo que chega naquela coleção, ele recebe essa etiqueta. Então, aqui tem, por exemplo, o responsável, que é o nome de quem recebe, o país, né, aqui é estado, está errado, o município, a localidade, as informações das coordenadas com grau, minuto, segundo, de onde veio aquela coordenada, o dia, o mês, o ano, quem coletou e alguma observação, como, por exemplo, a identificação do material. Então, se alguém chega lá e traz qualquer animal para ser depositado na coleção, ele tem que preencher essa etiqueta aqui. Então, essa etiqueta acompanha o bicho e ela vai acompanhar esse bicho até que esse bicho seja incorporado à coleção. Nas coleções, é claro que cada coleção tem o seu padrão, cada grupo taxonômico tem o seu padrão. Nas coleções, as coisas também ficam anotadas, né, de forma clara. Aqui, por exemplo, etiquetas da coleção, de uma das coleções de vertebrados da UFP. Se não me engano, esses aqui são dados de mamíferos. Então, aqui está a informação da localidade, da coordenada, o nome do coletor, o método de coleta, a data, número de campo, se tiver, e informações do indivíduo e do habitat em que esse indivíduo foi encontrado. Então, tudo isso fica na etiquetinha que acompanha a pele, o osso ou o que for que a gente tenha de um mamífero na coleção de História Natural da UFP. Então, está muito claro aí, ninguém precisa de uma terceira pessoa que explique o que é cada informação daquela. Basta você ler que você vai saber que informação exatamente é aquela. Essas coisas são feitas em cadernos de campo, né? Como vocês estão vendo aqui, a pessoa está em campo, né, anotando dados do caderno. Então, terminou de fazer a coleta, tem esses saquinhos aqui cheios de bichos, e olha, dentro de cada um deles tem uma etiqueta. O ideal é que essa etiqueta, por exemplo, né, tenha lá dados da localidade, dados da data de coleta, dados do coletor, né, nome do coletor,
do método de coleta, alguma observação, número de campos e quantas outras informações forem necessárias, pertinentes a cada projeto. Tá? Bom, sobre isso, né, dos cadernos de campo e sobre como essas informações ficam guardadas, eu vou apenas mostrar rapidamente um caderno como esse, que são os cadernos que eu uso quando eu vou para campo. Tá? E não pensem como, isso só serve para quem vai para campo. Não, se você vai fazer o seu experimento no laboratório, você vai ter que organizar seus dados de alguma forma também. Tá? Então, você vai ter lá seu caderninho de atividades em laboratório, né, que vai ter as informações que são pertinentes à sua pesquisa em laboratório. Tá? Então, cada um vai anotar seus dados, como eu disse, da forma que melhor sirva para cada um. Né? Por exemplo, aqui é um caderno de campo, né? Todos os meus cadernos que eu uso em campo são iguais a esse, são amarelos apenas por organização pessoal, e eu uso ele dos dois lados na mesma expedição. Tem um motivo particular. Primeiro, de trás para frente, né? Mal vai dar para vocês verem, mas aqui tem dados, né, das localidades. Então, por exemplo, aqui tem um ponto que chama Graciosa, tem as coordenadas desse ponto, tem a altitude, aqui está a longitude e dados. Estrada da Graciosa, né, a rodovia PR-40, né, o nome do ponto era o Recanto Curva da Ferradura, é o nome da localidade que eu coletei nessa Estrada da Graciosa. Ambiente antropizado. Né? De memória, eu sei que esse aqui foi o primeiro ponto dessa expedição, da minha primeira expedição do doutorado. A gente parou para lanchar, eu peguei uma aranha nesse lugar. Está aqui as informações desse local. E os dados do bicho em si, né, que segue a etiqueta de campo, estão do outro lado do caderno. Tá? Então, enquanto de trás para frente eu coloco informações dos pontos de coleta, né, de frente para trás eu coloco informações das amostras. Então, por exemplo, está aqui, olha, a amostra AF001, Estrada da Graciosa, Recanto Curva da Ferradura, PR040, Leonardo Carvalho, dia 11/10/2014, ocasional, isodade de ponto Graciosa. Na verdade, nem sempre eu repito tudo como está aqui. Né? Depois eu comecei a otimizar isso daqui e eu colocaria apenas ponto Graciosa, que é o nome do ponto que está aqui atrás, Graciosa. Né? Então, isso poupa tempo. Né? Qual que é a ideia? Se eu vou coletar sempre numa mesma localidade, os dados da localidade vão estar sempre descritos aqui. E aqui eu vou colocar o tipo da vegetação, se ela é secundária, se eu tenho alguma informação de como chegar naquele local, vai estar tudo descrito aqui junto com coordenada, como que eu tiro a coordenada, a altitude do ponto. E as informações da coleta em si, não do local, elas vão do outro lado do caderno. Tá? Isso serve para que quando eu vá digitar isso, eu não perca tempo tendo que procurar, né, depois as informações de como são a área. As áreas estão descritas aqui. Então, eu vou digitar os dados da coleta, eu vou olhar apenas esse lado do caderno. Eu vou digitar os dados dos pontos de coleta, eu vou olhar o outro lado do caderno. E assim eu vou trabalhando sempre usando os dois lados dele. E acaba que, para mim, isso foi a melhor forma de organizar os dados. Né? Mas qual era a outra opção? Era eu ir digitando, como está no primeiro ponto aqui, né, que eu falei que tem lá a F00. Bom, aqui na época só tem 2 dígitos, hoje eu uso sempre 3 dígitos. Né, tem Estrada da Graciosa e todos os dados escritos aqui. Eu não faço mais isso, porque imagino depois, né, apenas para dar ideia a vocês, esse caderno ele já tem 1012 números registrados. Agora, imagine que depois eu quero encontrar informação sobre um determinado ponto. Eu vou ter que olhar muito mais páginas do que as páginas de pontos de coleta, né, que são bem menos. Eu tenho muito mais amostras do que locais de coleta. E qualquer pesquisa na área de biodiversidade vai ser assim. Né? Então, para mim, isso funciona. Tá? Então, voltando aqui sobre as boas práticas, né, eu já mostrei como que funciona o caderno de campo, como eu uso. Né, mas, mais uma vez, cada um vai usar da forma que for mais conveniente a cada um. Né, eu faço assim. Tá? Bom, e outra coisa que eu faço, né, e isso foi algo que a gente desenvolveu ao longo do tempo lá em Minas, onde eu fiz doutorado, era como organizar alguns tipos de informações, por exemplo, fotos. Né, eu faço muitas imagens dos bichos, imagens dos locais de coleta. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma aranha que foi fotografada e eu fotografei ela junto com a etiqueta que chama BAH121. Né? Aqui foi uma coleta na Bahia, por isso tem esse acrônimo, né? E o número 121. Tá? E aqui está a foto do bicho. Aí depois
quando eu vou organizar as imagens no meu computador, eu vou falar sobre isso mais à frente, né, no nome do arquivo vai estar lá a identificação do bicho e esse código, né, que é o número da amostra onde esse bicho está. A ideia é que depois na coleção, né, na planilha de tombo da coleção, eu tenha escrito, quando esse bicho receber um número de campo, né, exatamente que esse é o bicho do número BAH121. Então, né, aqui é mais ou menos como seria, né, o que eu coloco lá no caderno de campo. Por exemplo, aqui tem PNBSB, Parque Nacional de Brasília 0001, né, e está aqui, Parque Nacional de Brasília, Leonardo Carvalho, Pittsburgh de Vertebrados, 18 de julho de 2017. Notem aqui uma convenção, normalmente o mês é colocado em algarismo romano, tá? E isso é assim em publicações também, então, por isso que está em algarismo romano escrito aqui, no caderno ele também vai assim. Ponto BSB01, esse é o ponto que vai estar lá no meu GPS e é o ponto que também vai estar no caderno lá de trás para frente. 15 graus, 41 minutos, 48,1 segundos, latitude sul, e 47 graus, 57 minutos, 46,79, longitude oeste. Agora, olha a segunda amostra. Idem 01. A única informação que eu coloco aqui é aquilo que muda da primeira. Tá? Então, essa amostra foi no dia 19, no dia 20 voltei lá, coletei no mesmo ponto, está aqui. Olha a 3. Idem 1, só que agora é uma coleta noturna no dia 20, 2 horas de coleta. 4. Agora foi uma coleta feita pelo fulano de tal, com guarda-chuva entomológica, de 2 horas, no dia 21. Nesse outro ponto é uma amostra geral, não tem nada a mais nessa amostra aqui, todos os bichos em conjunto. Outra amostra, desculpem que está errado, deveria ser a 5, é igual a 4, só que agora é uma fêmea de P7 arrudo-lineata, essa espécie aqui, que foi fotografada por mim. Então, assim, eu vou construindo o caderno. Então, aqui eu tenho todas as informações suficientes para que eu tenha a procedência dos animais. Né? Esse aqui é um caderno simples, é apenas um inventário, não tem nada de mais coletado. Né? Então, eu não tenho outras informações associadas a esse banco de dados aí. Então, né, qual que é a vantagem de usar números, por exemplo, como eu mostrei aqui? Né? Olha só, a gente tem duas opções de etiquetas. A primeira etiqueta, ela teria todas as informações, como é o exemplo dessa daqui. Isso aqui não é uma etiqueta de campo, mas ela poderia ser. Eu poderia levar isso aqui e essa ser a etiqueta de campo. A outra opção é uma etiquetinha que vai ter um número como está aqui, olha, BAH121. A diferença, gente, está na hora da triagem. Imagina que você está fazendo o inventário de uma área e você quer triar aquele material depois. Você vai juntar tudo, vai ficar lá horas dando nome para todo mundo. Então, isso aqui é uma cópia da minha planilha de triagem de dados do mestrado, por exemplo. E aqui é um recorte, então, a espécie número 7 da família Lycosidae tinha um indivíduo que tinha essa etiqueta aqui. Aqui é uma outra etiqueta, aqui é outra etiqueta, aqui é outra etiqueta. Vocês não estejam vendo o apontador. Então, aqui, olha, Lycosidae SP7, aqui tem uma amostra, aqui outra amostra, aqui outra amostra, aqui outra amostra. Notem que essas três seguem mais ou menos o mesmo padrão. Tem um acrônimo de uma área mais um número. Né? Então, aqui eu sei que é o Parque Ambiental Paquetá, é uma amostra de aranhas. Amostra 12 era um macho da espécie 7. Parque Nacional de Sete Cidades, número 129, um macho. Castelo do Piauí, aranhas, número 317, um macho da espécie 7. Agora, olha essa outra. Pitfall de mamíferos, linha 6, 2/5 de 2004, Fazenda Nazaré, um macho. A gente perde muito mais tempo tendo que escrever coisas assim, né, para anotar em laboratório e depois para montar a planilha com os dados completos. Né? Imagino que depois você vai precisar de uma planilha com os bichos e a procedência dele, os dados de coleta e tudo mais. Então, se eu tiver que digitar para cada indivíduo de uma amostra, todos os dados como estão assim, certamente a gente vai perder muito mais tempo do que coletar, do que colocar apenas PN7C, por exemplo, 0,129. Tá? Então, pensem em como otimizar o tempo também. Então, é por isso que a gente usa etiquetas de campos. Não é uma coisa de ecólogos, isso é uma coisa de quem quer economizar tempo. Tá? E esse 3 aqui, para quem ficou se perguntando, era apenas a terceira página dessa família Lycosidae do meu material.
Bom, mas como salvar dados, né? Aqui faltou uma animação, mas tudo bem. Então, imagine que eu não gosto de caderno de campo, e se eu perder o caderno de campo com os dados? Né? Então, aqui eu tenho lá o meu caderno de campo do mestrado, né, dessa turma. Tá? Então, se eu perder o caderno, o que é que eu faço? Né? Eu posso, por exemplo, colocar 2 formatos de etiqueta com as amostras, uma com número e uma etiqueta completa. Então, eu pego aquela etiqueta da UFMG, coloco ela e coloco a etiquetinha de campo, pronto. Se eu perder o caderno, eu tenho tudo salvo ali. Mas, se eu tenho tudo salvo no caderno, eu não preciso copiar para uma outra etiqueta. Mesmo pode ter 2 cadernos. Né? Então, você vai ter trabalho dobrado. Não é isso que a gente quer. A gente quer ter backups. A gente quer ter cópia das informações e não duplas das informações. Então, eu posso, por exemplo, digitar os dados em campo ou digitalizar o caderno de campo. Né? Aqui são coisas distintas. Tá? Eu posso tirar uma foto do meu caderno, né, de cada página do caderno, e eu vou ter o caderno digitalizado, ter ele digital. Ou eu posso já pegar esse caderno com o meu computador em campo e digitar tudo numa planilha, num arquivo, como for. Depois, o que eu faço com isso? Eu posso, por exemplo, enviar para e-mail, eu posso salvar em vários discos, em vários pendrives, em vários HDs externos, em vários computadores e guardar esses discos em locais diferentes. Não adianta você ter as suas coisas no seu computador e no seu pendrive que você leva junto com o seu computador. Se roubarem sua mochila, você perde o computador e perde o pendrive. Posso salvar na nuvem. Então, por exemplo, todos vocês que são alunos da UFP têm direito a criar uma conta com e-mail institucional. Eu já mandei isso para vocês. A conta de e-mail institucional ela tem um espaço enorme no Google Drive, por causa dos contratos da UFP com o Google. Então, vocês podem salvar todos os arquivos de vocês lá na nuvem, nessa conta do Google Drive. E aí sim eu tenho um backup de verdade. Eu tenho as minhas informações no meu computador, no meu caderno, ou no celular e em um meio externo. Na nuvem, no Google Drive, no Dropbox, no OneDrive, no mundo de serviços que existem para isso hoje em dia. E posso, por exemplo, salvar em redes sociais ou em aplicativos. Eu posso publicar lá no meu Facebook, de uma publicação privada, colocar no YouTube uma publicação que é fechada, e deixo salvo lá, ou aplicativos quaisquer que sirvam para isso, fica a critério do cliente. Por exemplo, eu fiz uma última coleta, tirei uma foto do caderno com o celular, está aqui a foto da minha última coleta, feita agora nesse mês de dezembro, terminando no dia 10, e olha só, a primeira coisa que parece trivial, a primeira coisa que tem aqui é a data da coleta e quem estava nela e tem o meu nome. Sim, eu não preciso lembrar que eu estive em todas as viagens que eu já tive, eu anoto isso também. E o nome de todas as outras pessoas. Aqui os dados, olha só, IBIT 0001, IBIT POC, que era o nome da área, número da amostra, está aqui, olha, focos falangeoides, um macho, IBIT casa, aqui é o nome do ponto, então as informações desse ponto vão estar no caderno de trás para frente, 5/12 de 2020, coletado por mim. Aqui, por exemplo, continua. E olha só o backup que eu já fiz antes de retornar da viagem, e fiz isso ao longo da viagem também. A gente tinha um grupo do WhatsApp para organizar essa viagem e eu mandei para todos eles todas as fotos de todas as páginas do caderno com informações dessa coleta. Caderno de campo de Bitpoca. Então, todo mundo em seu WhatsApp tem uma cópia do caderno. Então, para que esses dados sejam perdidos, tinham aí 5 pessoas nessa viagem, os dados dos nossos 5 celulares, mais o que esteja na rede do WhatsApp, mais o caderno em si, teriam que ser perdidos. Então, a gente tem aí vários backups. Então, tem uma forma muito simples de ter backup das informações em campo. Tá? E, claro, isso não faz diferença se você já chegou de campo, fez a sua planilha de campo, salva, manda para o seu orientador, manda para o seu colega, manda para a sua mãe, só para ficar salvo lá naquele celular, salvo naquela rede, naquele e-mail. Cria uma conta de e-mail só para isso, para os backups dos dados, do seu mestrado, do seu doutorado, do seu projeto de pesquisa, seja ele qual for. Então agora é hora de planilhar os dados. Isso é algo trivial, eu sei usar o Excel, então tranquilo, vou lá e planilho. Então está aqui, por exemplo, os dados da minha coleta 1, está aqui a data, então 1/12/2020, eu coloquei logo o ponto de coleta aqui com as coordenadas bonitinhas, tá? A temperatura do dia, a pluviosidade, e esse era um projeto que eu queria saber sobre a relação de pluviosidade, temperatura e número de aves. Então eu vi 12 aves nesse dia. Então está aqui da minha coleta 2,
né, do dia 2/12/2020, também estão as mesmas informações, tudo bonitinho. Opa, aqui é a coleta 3, ó, já achei um erro aqui, né, mas está aqui a data certinha, as informações todas. Então, tudo planilhado, certo? Não. Por que que isso está errado? Porque planilhado dessa forma, eu não consigo fazer nenhuma análise. Tá? Então, pensem em que cada variável, né, do seu projeto, do seu trabalho, ele corresponde a uma coluna do Excel. Né? Então, análises de dados e a organização de dados, elas têm que ser muito bem casadas. Então, é por isso que um projeto bem feito, ele vai não só de você pensar em como você vai fazer e o que você vai fazer, né? Mas como você vai organizar suas informações e como você vai analisar as suas informações. Então, isso tudo tem que estar muito bem definido antes de você começar o projeto, né, para que você possa, né, ter sucesso no desenvolvimento daquele projeto. Tá? Então, cada variável do seu projeto é uma coluna. Então, se eu vou vários dias no local, a data é uma coluna. E pode ser, a data pode ser uma coluna por dia, uma coluna por mês, uma coluna por ano, se isso for importante para você. Se eu vou em vários locais, claro, o local é importante. Tá? Então, pode ser o nome do local, pode ser a coordenada do ponto. Imagine que da coordenada, depois eu vou extrair outras informações daquilo ali. Então, a coordenada é importante, não é só o nome do ponto. Tá? E aqui nesse exemplo, né, a temperatura, a pluviosidade, o número de aves, né, isso tudo vai estar lá organizado, né, cada um em uma coluna. Tá? Então, esse mesmo pequeno conjunto de dados aqui, como que ele ficaria organizado de uma maneira mais adequada? Dessa forma. Então, olha só, eu tenho as mesmas informações que estavam lá. Então, a coleta 1, 2, 3, com a data 1, dia 1, 2, 3. E olha só, grau, minuto, segundo, hemisfério da latitude e da longitude, cada um separado. Né? Vou já mostrar por quê. A origem da coordenada, isso é importante porque você tem uma ideia da precisão dessa coordenada. Então, essa aqui é uma coordenada de um ponto na Universidade em Teresina, que eu tirei pelo Google Earth. A temperatura, aqui a temperatura que foi medida lá no dia, a pluviosidade, o número de aves. Se vocês voltarem ao vídeo, vão ver que aqui tem exatamente as mesmas informações que tinham no slide anterior. Com uma diferença, digamos, por exemplo, eu quero agora fazer um mapa dos locais, né, que eu coletei, né, para esse projeto aqui. Programas de geoprocessamento, eles utilizam coordenadas em formatos de grau decimal, que funciona mais ou menos assim. Então, eu vou pegar e vou somar o grau, mais o minuto dividido por 60, mais o segundo dividido por 3.600. Isso é o valor do grau decimal. Ah, lembra da escola lá de você converter, tenho 30 segundos. Quanto 30 segundos correspondem a uma hora? Eu vou trocar segundos para minutos e minutos para horas. Né? É a mesma coisa aqui. Aqui, claro, tem algumas particularidades. Né? Se isso aqui é sul, né, esse grau decimal ele tem que ser negativo. Aqui, como é oeste, também tem que ser negativo. Tá? Então, isso aqui eu faria facilmente numa fórmula no Excel que eu arrasto depois para todas as linhas. Então, para quem não faz ideia exatamente do que é isso, né, assistam vídeos no YouTube, tem muita coisa sobre como utilizar Excel. Certamente muitos de vocês vão precisar dominar muitas ferramentas de Excel para ter um sucesso, né, na sua organização de dados, especialmente na sua análise de dados. E se eu quisesse fazer um gráfico, por exemplo, né, ali da pluviosidade com o número de aves, bastava eu selecionar aquela área, né, que o Excel já faz um gráfico automaticamente, está aqui. Então, aqui, aparentemente, para mim, o número de aves aumenta, né, quando diminui a pluviosidade. Então, é o que está me mostrando esse gráfico aqui, que eu fiz porque ele está disposto dessa forma. Se não tivesse disposto assim, eu teria muito mais trabalho para fazer o mesmo gráfico. Tá? E se fosse usar isso, essa mesma planilha para um outro formato, para exportar para um outro programa, outro software de análise de dados, existem ferramentas no Excel que permitem que a gente faça, né, essa conversão de um lado para o outro e de outros formatos, mas cada variável na sua coluna. Não esqueçam desse detalhe. Como salvar os dados. Né? Então, aqui, por exemplo, tem apenas um print de uma parte da coleção em que a gente tem as planilhas de tombo de vários grupos aí. Vocês estão vendo a data. Então, isso é importante, né, porque mostra aí quando foi a última vez que essa planilha foi salva.
Porque sempre que a gente salva essas informações, a gente salva com um novo nome, zipa todo mundo, manda por e-mail, backup feito. Né? Mas está tudo salvo e organizado. Então, eu sei, por exemplo, que no dia 16/4/2028 foi a última atualização dessa planilha aqui de anfíbios, né? Ou pelo menos que tem nessa pasta que eu abri e tirei esse print. Então, os nomes dos arquivos têm que ter lógica, tá? Ah, mas eu sei criar nomes de arquivos com lógica. Olha só, esse é a minha dissertação, aí eu criei uma outra cópia de dissertação 1, depois A1 com introdução, A2 com resultados, A2 final, A2 final sem discussão, A2 final, final 2. Tem lógica nisso? Qual que é o mais antigo? O computador ele vai reconhecer a data dele, mas se eu abrir aquele dissertação depois, né, e salvar, ele muda a data também daquele arquivo, ele passa a ser o mais novo. Né? Então, eu perco a lógica disso, porque esses nomes foram dados aleatoriamente. Então, trabalho da disciplina. Qual trabalho? Qual disciplina? De quem? Então, os nomes têm que ter uma organização. Tá? Aqui, mais uma vez, um exemplo de uma outra pasta minha, em que eu tenho um monte de pastas, olha só, cada uma correspondente a uma espécie de aranha, né, que eu encontrei. Elas todas têm um código, então essa aqui, por exemplo, é a Metagônia, que é o gênero dela, é L17005. São todas espécies novas, nenhuma delas tem nome, então eu tenho números, né, que servem apenas para o meu projeto, para que eu saiba que espécie que eu estou tratando. Então, L17005 quer dizer uma espécie que eu encontrei em 2017, ela foi a espécie 5. Tá? Então, aqui tem informações dela, como, por exemplo, o que é que ela aparece? Ela aparece com essa outra chamada Bonaldó, e de onde ela é do município de Dionísio, Minas Gerais. E se eu abrir, por exemplo, né, uma pasta qualquer delas, né, eu vou encontrar as fotos desses bichos todas organizadas. Então, tá aqui, olha, essa Metagônia 12, aqui, Metagônia 12, é do México, né, o número de campo está aqui, olha, México 184, foi coletada nesse lugar chamado Cambuchi. Tem o número do projeto também, que é o 366, e um macho, tá aqui. A fêmea, que também tem fotos, está aqui, é o número 368. Ah, mas eles têm o mesmo número de campo? Tem o mesmo número de campo, não é? Numa amostra de material biológico que você traz de campo, você pode depois dividir ela em várias coisas. Então, eu vou ter outros códigos, né, para aquilo ali. De novo, o que diz respeito a cada projeto, da forma que funciona para cada um. Por isso que o projeto tem que ser muito bem pensado em como os dados vão ser organizados. Então, eu tenho minhas planilhas, né, que eu vou mostrar a vocês. Por exemplo, com os dados desse bicho 366 e desse bicho 368. Né? Mais tarde eu vou mostrar exatamente eles para vocês. É um número aleatório, nem sei o que tem neles na planilha que eu vou mostrar mais à frente. Bom, então, eu vou voltar de novo para a apresentação no Excel, em que eu vou abrir duas planilhas para vocês. Uma planilha que chama Localidades, que é uma planilha que todos os meus alunos preenchem quando vão para campo. Na verdade, quando voltam de campo, em que eles colocam todos os dados de onde eles coletaram, né, todos os dados de suas amostras, e apenas um banco de dados aí do meu doutorado, né, para mostrar exemplos para vocês, né, de como organizar os dados. Tá? Bom, pessoal, então eu vou mostrar agora as planilhas, né, como eu prometi a vocês. Aqui está a planilha de localidades. Então, aqui, por exemplo, está filtrado para aquele número que eu tinha mostrado a vocês, o AF0001. Então, aqui, olha, para cada variável, uma coluna. Então, país, o estado, o município. Né? O município, né, se vocês não perceberam, eu não coloco na planilha, no caderno de campo, porque às vezes você não sabe exatamente em que município você está. Você tem uma coordenada, aquela coordenada está correta. Eu posso até colocar o município, mas eu confiro ele de qualquer forma pela coordenada com ferramentas de geoprocessamento, utilizando programas para isso. Vejo onde que a coordenada cai e é esse município correto que eu coloco na planilha de localidades, que vai para a planilha de tombo depois. Os dados da localidade são os dados que estão no caderno. Então, Estrada da Graciosa, Recanto Curva da Ferradura, PR 040. Então, está aqui a latitude, o minuto, os segundos, o hemisfério, do jeito que eu já tinha mostrado a vocês antes, a altitude que eu peguei com o GPS, né, como foi o georreferenciamento na origem da coordenada GPS. Data, né, aqui com dia, mês e ano. Tá? A gente coloca nesse formato, porque esse é o formato da planilha da coleção também, então fica mais fácil para depois copiar e colar essas informações para eu tombar algum organismo. O nome do coletor,
e alguma observação, por exemplo, esse aqui é a observação, está o número de campo, álcool PA, quer dizer que todos os bichos dessa amostra foram fixados em álcool PA, e o ponto Graciosa, que é o nome do ponto que está lá no GPS. Então, se tivesse mais informações, são os dados do meu trabalho, no meu trabalho eu estou olhando o riacho, com a densidade de árvores, a altura do céu, a profundidade da serapilheira, eu ia colocar mais comunas. Então, a profundidade do riacho, a altura do dossel, densidade de árvores, seja lá o que for, tudo isso ia para outras colunas aqui na planilha. Tá? Então, é importante que tenham todas as informações que elas sejam salvas, certo? Agora, a planilha que eu vou mostrar a vocês é uma planilha que eu utilizei no meu doutorado, é uma parte dela, é uma planilha muito complexa, eu não vou mostrar como funciona toda ela, não é esse o objetivo aqui, mas sim o objetivo que é mostrar que tem que ser o que funciona para vocês. Tá? Então, aqui, por exemplo, tem um código, esse primeiro código aqui é o número do projeto, então todo bicho que eu vi recebeu esse código. Ele pode ser o mesmo código do voucher para molecular que eu tenha. Porque, por exemplo, pode ser que eu tenha um bicho que é de uma coleção, aí esse código aqui ele é o número da coleção, mas o voucher de molecular, né, vai ser o voucher do indivíduo que eu tirei ali para sequenciar, né, para extrair DNA daquele bicho. Usar na tese, sim ou não, alguns têm problemas, então tinha uma coluna própria para isso. Localização do voucher, esse aqui está tombado, é o número 19.430 lá da UFMG. Esses aqui estão fora, não foram tombados ainda, eu sei que eles não estão guardados no freezer. Eles precisam ser tombados ainda, ou precisavam, né, na época dessa planilha aqui. Então, o que aconteceu com a perna ou com o tecido, então esses aqui são tecidos que estão extraídos, né, eu já fiz a extração de DNA desses bichos, o número do museu está aqui repetido, né? Número de campo, então esse aqui, por exemplo, é um bicho que era da Serra das Confusões, que tinha esse número 137, esse aqui era da Serra da Ibiapaba, número 119, então cada um com o seu número. Aqui informações do taxon, então o gênero do bicho, a espécie do bicho, nome completo, né, se era macho, se era fêmea, se era jovem, total de indivíduos. E olha só, próxima etapa. Então, a próxima etapa é fazer PCR. Lembra que já tinha escrito lá qual era a data da extração. Esses aqui, por exemplo, foram extraídos, né, nessa data, que estão os dados do procedimento de extração que eu fiz. Então, digamos que eu faça a PCR desses bichos, a próxima etapa seja purificar, eu vou colocar aqui que é essa a próxima etapa. Então, eu tenho vários condicionantes nessa coluna do Excel que servem para isso. Se eu coloco que é extração, notem que a cor muda, eu não estou mudando a cor, isso tudo está sendo automático. Tá? Então, isso são condicionantes que eu coloco aqui no Excel, utilizando essa função aqui, eu chamo formatação condicional. Então, data da extração, a tentativa, e olha só, resultados do sequenciamento. Por exemplo, esse indivíduo aqui, o COI funcionou, o H3 funcionou, o 18S, o 28S e esse outro gene estavam ainda para fazer PCR, não funcionaram. Então, esse é um bicho que eu tenho 2 marcadores sequenciados para ele. E aqui os dados de coleta naquele mesmo padrão da planilha de localidades que eu acabei de mostrar a vocês. Tá? Então, assim, mostra que como eu organizava os meus dados. Agora, como que eu faço o controle dessas coisas todas? Aí é uma aula à parte, né? Por exemplo, se vocês olharem aqui, tem várias fórmulas que servem para isso, em que eu busco essa informação. E essas fórmulas, elas têm condicionantes. Por exemplo, essa aqui tiver NII, né? Olha só, sumiram aquelas informações desse bicho. Então, essa planilha funciona para mim. Tá? É a forma que eu utilizei para fazer o meu trabalho. Certo? Então, como eu disse, né, cada um vai ter que encontrar a sua forma de organizar os seus dados. Então, depende do trabalho de cada um, de como cada um organiza suas ideias, de como organiza seus dados, né, e cada um vai organizar, vai pensar, né, na melhor forma de organizar suas informações também. Tá? Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre organização de dados, né? Isso daria para falar de um mundo de outras coisas sobre organização de dados. Isso é apenas
um pouquinho, né, sobre esse assunto. A ideia dessa aula é fazer vocês, né, pensarem, refletirem sobre os projetos de vocês, né, e como que vocês vão fazer para organizar, para salvar e para ter cópias, né, backups das suas informações. Então, qualquer dúvida, vocês podem comentar nesse vídeo, né, que eu vejo os comentários e respondo depois também, tá bom? Tchau, tchau.